Olá, na aula de hoje vamos dar início ao estudo da laringe. A laringe, ela é o órgão da fonação, fica situada na região anterior do pescoço e é formada por cartilagens conectadas por membranas e ligamentos. Aqui nós temos uma vista anterior da região cervical, onde nós podemos identificar parte da laringe. Aqui já identificamos a cartilagem tireoidea, mais inferiormente a cartilagem cricóidea, e aqui já observamos a relação que esse órgão tem, continuando-se com a traqueia e sendo abraçado anterolateralmente pela glândula tireoide. Então, esse órgão que nós vamos dar início ao estudo agora. Aqui mais outra imagem da laringe em sua localização, observando-se a relação da laringe com os músculos infraioideus, que nós observamos o osso hioide, e aqui podemos identificar o músculo tireoideus, que está praticamente encobrindo anterolateralmente a cartilagem tireoidea. Mais inferiormente, o músculo cricotireoideo, que já é parte dos músculos intrínsecos da laringe. E aqui nós observamos também o músculo esternotireoideo, que faz parte do grupo de músculos infraioideus, junto com o músculo esternoioideo, que está aqui seccionado e rebatido. Podemos observar também a relação da laringe com os vasos da bainha carótica, que se situa lateralmente à laringe. A laringe ela é formada por 3 cartilagens ímpares e 3 cartilagens pares. Então, nós temos as cartilagens tireoidea, cricóidea e epiglótica como cartilagens ímpares, e as cartilagens pares são aritenoidea, corniculada e cuneiforme. Essa é uma vista anterior do esqueleto da laringe. Nós observamos aqui o osso hioide, relacionando-se através da membrana tireoidea com a cartilagem tireoidea. Então, aqui a primeira cartilagem, a maior delas, é a cartilagem tireoidea, que tem esse formato de um livro aberto, voltado com o seu lombo, o seu dorso para anteriormente. Então, aqui a cartilagem tireoidea, uma cartilagem ímpar, a cartilagem cricóidea, que fica situada inferiormente à cartilagem tireoidea. Nós conseguimos ainda nessa imagem ver o ápice, que é a parte mais alta da cartilagem epiglótica, que na verdade a gente vai conseguir identificar mais pela vista posterior. E aqui nesse sombreado, nessa imagem por transparência, nós ainda observamos as cartilagens aritenoidea, aqui em formato piramidal, triangular, e as cartilagens corniculadas, que estão situadas aqui no ápice da cartilagem aritenoide. E agora, na vista posterior, então vejam que a cartilagem tireoidea está lá na frente, nós estamos vendo posteriormente, e essa estrutura que nós observamos aqui é a cartilagem cricóidea, que tem sua parte mais alargada, que é a lâmina da cartilagem cricóidea, voltada posteriormente. Aqui nós observamos a cartilagem epiglótica completa, as cartilagens aritenoideas e as corniculadas. Aqui a continuidade da cartilagem cricóidea já com a traqueia, os anéis traqueais e a parte membranácea da traqueia na parte posterior da traqueia. Então vamos começar estudando a cartilagem tireoidea. Como nós vimos, ela é a maior cartilagem da laringe. Ela é uma cartilagem ímpar, composta por 2 lâminas que se encontram nessa região anterior, se fundem e formam essa parte mais proeminente, que é a chamada proeminência laríngea. É o que as pessoas conhecem como pomo de Adão, que no homem fica mais proeminente. Então, esse encontro elevado da cartilagem tireoidea, proeminência laríngea. Nós vamos encontrar ainda lateralmente a essas lâminas, nós vamos identificar os cornos superiores e os cornos inferiores, que são projeções dessa cartilagem. Os cornos superiores são maiores, mais proeminentes, vão estar relacionados aqui também com essa membrana tireoideia, que vai fixar a cartilagem tireoidea ao osso hioide. Nessa parte superior, nessa margem superior, nós vamos encontrar essa incisura superior, que é essa entrada nessa margem, então essa escavação profunda que nós observamos na margem superior da cartilagem tireoidea. E aqui lateralmente vocês vão identificar uma rugosidade no formato de uma linha mais elevada, que é a chamada linha oblíqua da cartilagem tireoidea. Então, a cartilagem tireoidea ela se conecta com o osso hioide superiormente através dessa membrana tireoideia. Essa membrana
Ela apresenta um espessamento nessa região central, que vai ser o ligamento tireoióideo mediano, e nas suas laterais, nas suas extremidades laterais, ela também apresenta um espessamento, que vai ser o ligamento tireoióideo lateral, dos dois lados. E se conecta inferiormente com a cartilagem cricóidea, através desse outro ligamento, que é o ligamento cricotireoideo. É o ligamento onde é possível fazer a cricotireoideostomia, nos casos de insuficiência respiratória aguda, quando não se tem acesso a material, por exemplo, de intubação ou de traqueostomia. Então, seria uma situação emergencial. Aqui se pode chamar também de ligamento cricotireoideo mediano. Aqui nós temos mais uma visão, né, da cartilagem tireoide na vista posterior, e vamos passar ao estudo da cartilagem cricóidea, que é formada, na verdade, por um anel. Ela é a única cartilagem completa da laringe que envolve totalmente a área da laringe, né? Então, a via aérea, no caso. Então, ela tem um arco que está voltado anteriormente, é mais fino, mas não deixa de ser resistente e espesso, porque a cartilagem cricóidea ela é a mais resistente, mais dura. E na parte posterior, esse arco ele se alarga e forma essa lâmina, que é a lâmina da cartilagem cricóidea, onde justamente vão se apoiar, se articular as cartilagens aritenoides. A cartilagem aritenoide ela tem esse formato piramidal. Ela se situa superiormente, né, a cartilagem cricóidea, acima aqui da lâmina, tá? E é essa cartilagem que vai ser responsável pelos movimentos que vão produzir as modificações nas pregas vocais. A cartilagem aritenoide ela tem um processo muscular, que fica voltado aqui posteriormente, essa projeção, e um processo vocal que fica situado anteriormente, que é onde vai ficar fixado o ligamento vocal. E é a movimentação dos músculos atuando nessa região do processo muscular que vai fazer com que essas aritenoides elas possam girar, fazendo rotação, né, para dentro ou para fora, né, interna ou externa, fazendo adução ou abdução dessas pregas vocais, ou aproximando essas cartilagens aritenoides e fazendo também com que haja modificação, tanto na tensão como no tamanho dessas pregas vocais, e aí gerando as variantes do som. A cartilagem epiglótica, então, é uma cartilagem grande também, tem esse formato que lembra uma folha. Ela está situada por trás do ocioide. Lembrem que aqui nós estamos numa vista posterior, então aqui nós temos ela situada posteriormente ao ocioide e à cartilagem tireoide. Ela vai formar a abertura da laringe, que é o chamado ádito da laringe, nós vamos ver mais adiante. E vejam que ela tem uma parte mais estreita, mais fina, que se fixa aqui na parte posterior dessa região da proeminência laríngea, desse encontro das lâminas da cartilagem tireoide. Então, é o chamado pecíolo da epiglote. Então, na verdade, ela tem um movimento passivo, né, durante a deglutição que auxilia naquele fechamento na entrada da laringe, do ádito da laringe. Mas ela não tem um mecanismo de abre e fecha propriamente dito. É um movimento que ocorre passivamente a partir do próprio movimento da deglutição e de reflexos, né, dos ligamentos que formam o ádito da laringe para evitar que corpos estranhos entrem na via aérea. Aqui nós temos outra imagem. Enquanto na visão anterior nós tínhamos o esqueleto da laringe propriamente dito, aqui nós temos a laringe recoberta por mucosa. É um corte frontal, né, um corte coronal e uma vista posterior. Então eu estou vendo lá a epiglote, está aqui, a abertura da laringe, que é o chamado ádito. E aqui nós identificamos a mucosa dessa região da cavidade da laringe, identificando já a prega vestibular e a prega vocal. E entre as duas, esse espaço que é o chamado ventrículo da laringe. Então, aqui seria a região da cavidade da laringe nessa vista posterior, para demonstrar a localização da epiglote com relação à cavidade da laringe. E nessa outra imagem, nós temos a vista lateral, um corte sagital da laringe. Nós observamos nesse corte sagital a cartilagem tireoidea, aqui a cartilagem cricóidea, o arco, e mais posteriormente a lâmina. Entre a tireoide e o arco da cricóidea, nós identificamos o ligamento cricotireoideo. E aqui a posição da cartilagem epiglótica,
né, nessa parte mais alta da laringe, contribuindo na formação da abertura que aqui se encontra, que é o ádito da laringe. E aqui o ligamento tireoepiglótico, que nós observamos fazendo essa conexão entre a cartilagem tireoide e a epiglote. E aqui mais alto, nessa parte mais alta, o ligamento ioepiglótico, que conecta o ocioide à cartilagem epiglótica. Então, ela fica sustentada nessa região anterior e inferior por esses dois ligamentos, o ligamento ioepiglótico e o tireoepiglótico. Aqui na cavidade da laringe, nós identificamos já a prega vestibular nessa visão da lateral e a prega vocal, e entre ambas essa cavidade, que é o ventrículo da laringe, como nós observamos nessa vista posterior. Bom, então aqui resumindo a cavidade da laringe, ela é formada por um ádito, que é essa abertura. Depois, na sequência, nós temos o vestíbulo da laringe, que é essa região que se estende do ádito da laringe até a prega vestibular, então é a parte inicial da laringe. Depois nós vamos ter o ventrículo da laringe, que é a cavidade, e na sequência a prega vocal. A prega vocal é considerada a prega verdadeira, enquanto que a prega vestibular é uma prega vocal falsa. E inferiormente à prega vocal nós vamos ter a cavidade infraglótica, que é esse espaço que se continua na laringe até o final da laringe, que se situa aqui na margem inferior da cartilagem cricóidea, quando ocorre o início da traqueia. Então aqui nós já observamos os anéis traqueais. Nessa outra imagem nós vemos também o corte sagital do pescoço, né? A mesma demonstração para vocês observarem aqui a continuidade dos anéis traqueais, o corte dessas cartilagens da traqueia, e na parte posterior a parte membranácea da traqueia. Então a laringe, a posição dela com relação à laringofaringe. Então vocês observam aqui a região do septo nasal, né, na cavidade nasal, da cavidade oral e da faringe, onde nós vamos identificar a nasofaringe, a orofaringe e a laringofaringe, que se encontra posterior à laringe. Depois a continuidade da laringofaringe com o esôfago, posteriormente à traqueia. Então, mais uma vez, demonstrando aqui a região do ádito da laringe, numa vista superior, a cartilagem epiglótica responsável por essa formação de grande parte desse ádito da laringe, e nós vamos mostrar aqui esse espaço que fica situado lateralmente a essa abertura da laringe, ao ádito, que é o chamado recesso piriforme. Então aqui nós temos a região da cartilagem tireoidea. Então, como ela tem aquele formato aberto, né, de um livro aberto, então fica esse espaço aqui lateralmente ao ádito da laringe, que é o chamado recesso piriforme. Nós vamos ver mais adiante a importância clínica dele. Aqui nós temos o osso ióide. E vejam que a cartilagem epiglótica, de fato, ela vai se continuar com uma membrana, que é a chamada prega área epiglótica, que vai conectar a região das aritenoides até a epiglote. Então, aqui nós vamos estudar a região da membrana quadrangular, que forma esse espaço internamente, que forma essa prega, né? Esses tecidos que vão conectar a aritenoide com a epiglote. E é justamente nesse espaço que nós vamos ter as cartilagens corniculada e cuneiforme. Então, aqui eu tenho o tubérculo corniculado e aqui os tubérculos cuneiforme. A cuneiforme, elas ficam justamente nessa prega área epiglótica. E a cartilagem corniculada fica situada acima, superiormente, à cartilagem aritenoide, nesse espaço posterior. Aqui nós vemos lá embaixo, aprofundamento, a região das pregas, da prega vocal e da prega vestibular, né? Então, o ventrículo da laringe estaria justamente entre essas duas pregas, a prega vestibular e a prega vocal, entre eles. Bom, então aqui mais uma vista do ádito da laringe. Nessa vista posterior, aqui na verdade nós temos a faringe aberta, seccionada. Então nós temos os cônos conectando aqui a cavidade nasal, a nasofaringe, a região aqui do istmo das fauces, conectando a cavidade oral com a orofaringe, e o ádito da laringe conectando a laringe à laringofaringe. E a continuidade da faringe com o esôfago. Aqui aquela visão que nós já observamos. Aqui uma vista superior também da laringe com as pregas vocais e a epiglote. Então, seria a visão que a gente tem quando vai fazer a intubação do paciente. Então, por hoje é só. Nós vamos continuar a parte da laringe com o vídeo 2.